Saudações azulinas, amigos azulinos, tudo bom? Aqui quem fala é Hélio Júnior, sejam bem-vindos ao Remistas em Debate, e vamos falar um pouquinho sobre esse clima, né, que está se formando em torno desse jogo importantíssimo para o Remo agora, contra o CRB pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Trazer algumas estatísticas, trazer um pouquinho do que a torcida do CRB anda dizendo. Eles estão bem preocupados, galera, tá? Bem preocupados, estão se apegando até em algumas lendas ali, tudo para ver se eles conseguem se recuperar, né? Eles estão bem preocupados com esse jogo contra o Remo, eles entendem o quanto esse Remo ele é forte, e aproveitar para pedir para vocês deixarem o like, tá, galera? Vamos compartilhar, vamos comentar, deixa a opinião de vocês aí, tá? Até porque tem diretor aí já praticamente bateram o martelo aí pela contratação do Matheus Davó, tá? Ainda não tem nada oficial, mas já está saindo, tá saindo que ele está contratado. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Vamos lá, galera. Bom, galera, o Remo joga agora na próxima rodada contra o CRB, tá? O Remo joga fora de casa. E o CRB é um time cascudo, um time chato de jogar, é um time que joga com as linhas muito adiantadas, mas também isso faz com que eles fiquem vulneráveis, porque a última linha de defesa deles joga adiantada e joga em linha, e isso pode ser bastante importante se o Daniel Paulista conseguir aproveitar disso, né? É um time que joga muito para cima, eles pressionam, usam bastante as laterais do adversário e muito chuveirinho na área. É um grande ponto forte deles, e é um time qualificado, gente, tá? Não é um time ruim, não é nenhum super time, mas também ele tá assim, joga em casa com o apoio da torcida, então o Remo tem realmente que tomar certos cuidados, tá? E o CRB ele vai jogar com dois desfalques importantes ali, né? Um deles é o Douglas Baggio e o outro é o Meritão, então um técnico batendo cabeça ali para montar o time, para ver se eles conseguem entrar em campo contra o Remo de uma forma mais consistente, né, para que eles consigam trazer os 3 pontos, né, visto que eles perderam na última rodada, né. A torcida do CRB está bem preocupada com esse jogo, estão bem preocupados com esse jogo, eles entendem o quanto o Remo vem bem na competição, apesar do tropeço na última rodada, e se apegam em algumas questões, como, por exemplo, apesar da preocupação, eles dizem que o Daniel Paulista não vence fora de casa desde os tempos de CRB. Então, está na hora da gente quebrar esse tabu, né? O Remo também ainda vai continuar com alguns desfalques, né? O Janderson ainda é dúvida, o Caio Vinícius ele provavelmente não volta ainda, foi um pouco mais séria a contusão dele. Em contrapartida, o Remo já volta com o Marcelinho. Marcelinho assume de volta ali a lateral direita, né? Um retorno muito importante. E o Remo deve manter, basicamente, o mesmo time que jogou na última partida, né? E torcer para que agora, dessa vez, os erros sejam corrigidos, né, gente? O Remo está mais do que na hora do Remo já mostrar que veio e se impor dentro de campo. É complicado sair de jogos onde o melhor jogador do teu time é o goleiro, é complicado, gente, tá? Então, assim, a gente traz algumas estatísticas aqui referente a esse jogo, né? O último jogo entre as duas equipes, ele ocorreu na Série B de 2021, e o Remo perdeu em casa para o CRB, perdeu de 2-1. Mas se a gente for olhar o retrospecto, o Remo tem um retrospecto muito bom dentro de casa, né? E o CRB muito bom dentro da sua casa. Então, jogando em casa, o CRB são 8 jogos, tem 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota para o Remo, né? No total, foram 15 jogos entre as duas equipes. Então, foram 4 vitórias do CRB, 6 empates e 5 vitórias do Remo. Então, o Remo tem vantagem. O Remo tem um bom retrospecto contra o CRB, né? Apesar de já ter um bom tempo que não joga contra, e o último jogo deles, entre eles, o Remo perdeu em casa, né? Está na hora do Remo já
mudar essa estatística aí, né? Está sendo anunciado, gente, a gente ainda não tem uma confirmação, tá, oficial do clube, mas está sendo veiculado aí que o Remo fechou a contratação com o Matheus Davó, tá? Isso eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha junto comigo aqui, tá? Então aqui diz, ó, isso aqui é matéria do Liberal, né? Tá? Executivo do Remo confirma a contratação de atacante, mas rejeita pacote de reforços para a próxima janela, né? Então, eu acho que isso ele apenas está sendo mais comedido, a torcida tem cobrado bastante isso, né? Mas eu acho que vem mais gente aí, sabe? Aqui diz, a próxima janela de transferências, tá. Entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal Mais, antes da partida contra o Volta Redonda, o executivo de futebol do Leão Azul, Sérgio Papelim, confirmou a contratação de Matheus Davó, ex-Corinthians, mas afirmou que não terá um pacote de reforços agora. Como eu falei aqui, gente, o Remo oficialmente ainda não confirmou. Tá? Não saiu uma nota confirmando até esse momento, mas eu acredito que já está bem encaminhado. Se ainda não fechou, está bem encaminhada a contratação desse atacante. Ele é visto como centroavante, até pelos sites esportivos, tudo, mas ele atua muito pelas pontas, né? E é o que o Remo precisa demais também, né? O Remo precisa muito desse jogador de ponta, e eu acredito que vai ser uma boa contratação para o clube, né? O Matheus Davó, ele é natural de São Paulo, gente, e ele tem 25 anos, isso é muito importante. A gente tem um jogador que ainda está com uma idade boa, ele tem 1,78 m, e esse ano ele fez ainda poucas partidas pelo Mirassol, né? Mas eu acredito, gente, que, olha aqui, pelo Paulistão foram 8 partidas, tá, 1 gol, não teve nenhuma assistência, e pela Série A 2 jogos e 1 assistência, né? Então, eu acredito, gente, que ele vem para somar, gente, sabe? É uma posição ali que com a ausência do Janderson, ela ficou muito... O Remo ficou muito vulnerável ali, né? E é possível, sim, que os dois joguem juntos ali, né? Um em cada ponta e o Pedro Rocha no ataque. Eu acho que com a volta do Janderson mais para frente vai dar bem certo, né? É bom a gente entender o seguinte com a possível contratação do Matheus Davó. Ele não é um goleador, gente, tá? Um jogador de lado, que também atua também como centroavante, mas não é um finalizador, tá? Não é um finalizador, não é um atacante que vai chegar para resolver a situação de gols do Remo. Ele está ali para auxiliar, vai vir para fazer gols também, mas vai vir para auxiliar o comando de ataque do clube do Remo ali, né? Então, eu acho que a contratação ela é muito boa, tá? E acredito que nessa primeira janela vai vir alguma coisa boa, vão vir mais coisas boas para o Remo. Só que é difícil para o Papelinho abrir a boca e falar, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês, galera, tá? Deixe os comentários aí, me fala o que vocês acham sobre esse confronto. O Remo vai lá, vai ganhar, vai empatar, o Remo não vai aguentar, vai vir de primeiro revés. O que vocês acham, tá? Comentem, compartilhem, se inscrevam e deixem um like de vocês também, tá? Não esqueça, eu quero muito saber a opinião de vocês, galera, tá? Me digam o que vocês acham, o que vocês pensam em relação a isso, tá? Um grande abraço para vocês, tá, pessoal? Não esqueça, hein? Comentem, curtam, compartilhem aí, tá? Um grande abraço, saudações azulinas para vocês aí, galera.